Olá, tudo bem com você? Estamos ainda nesses estudos bíblicos aí, Novo Testamento, falando do livro de Marcos. Esse livro fabuloso que fala da história de Jesus, os milagres de Jesus, a caminhada de Jesus e com os discípulos ali. E todo o Cristo e todo o Deus homem aqui, né? Até ele levar sobre si todos os nossos pecados. Esse estudo aqui eu espero que você entenda que é um resumo. Então é um resumo bem assim mastigado, né? Bem resumido para você, mas tudo debaixo de muito estudo, tudo debaixo ali de um entendimento bem mais mastigado para você. Então eu quero que você entenda que ainda é necessário você ler a Bíblia e ler ali capítulo por capítulo do livro de Marcos, que vai ser edificante. O livro de Marcos, esse relato não é apenas uma coleção de histórias, mas é uma narrativa escrita para revelar que Jesus ele era o Messias, não só para os judeus, mas para os gentios também. Então a ideia aqui de Marcos era revelar quem era Jesus, não só para os judeus, ou seja, não só para os crentes ali, para os prometidos, mas também para os não crentes, para aqueles que não creram, né? Para aqueles desviados, enfim, para os gentios. E, e em uma profissão dinâmica, os discípulos liderados por Pedro assumiram a sua fé nele, embora não tenham compreendido plenamente seu papel messiânico até depois de sua ressurreição. Mesmo naquela caminhada com Jesus, você vê que os discípulos ali estavam aprendendo, né? Mesmo sem entender muito bem. Uma curiosidade, duas curiosidades desse livro de Marcos, é que é o menor desses evangelhos, né? Mateus, Lucas, Marcos e João. E ele Jesus aqui ele é apresentado como um servo ativo, né? Um servo ativo. Então, sem mais delongas, vamos para esse resumo, para esse estudo, né? Do livro de Marcos. O capítulo 1 mostra a mensagem de arrependimento de João Batista. João Batista levava o povo a se arrepender, né? Fala também do batismo de Jesus. No capítulo 1 mostra o batismo de Jesus. Mostra também a tentação de Jesus. E aí Jesus depois ele começa o seu trabalho ali na Galileia, né? Ele expulsa um espírito mal, cura muita gente, inclusive a sogra de Pedro e um leproso, né? Depois ele cura um paralítico. Depois Jesus ele vai com esse cobrador de impostos, né? Na casa do cobrador de impostos, ele chama Levi, que é chamado também de Mateus, ele chama Levi para ser discípulo dele, né? Que era um cobrador de impostos. E ele fala, olha, eu vim para os doentes, né? Quando é essa passagem aí. E também os fariseus perguntam muita coisa para ele acerca de jejum, ele responde muita coisa de jejum e esclarece tudo sobre o sábado, né? Depois, no capítulo 3, ele cura um homem da mão aleijada, outros doentes e chama os 12 discípulos, né? Ele expulsa um demônio, aquele demônio lá que fala assim, até que ele fala, olha, como pode o inferno, Satanás, né, brigar entre si, né? Porque eles acusam ali Jesus de estar fazendo aquilo sendo usado por Satanás. E ele fala, como pode Satanás brigar né, com o próprio Satanás? Depois ele fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Aqui é quando Maria se apresenta ali, né? E Tiago, né? Que é o irmão de sangue de Jesus. E eles falam, olha Jesus, tá ali sua mãe, seu irmão. Ele fala, não, quem são realmente a minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a minha vontade. Esses são a minha mãe e os meus irmãos. No capítulo 4 começam as parábolas. A parábola do semeador, né? E depois perguntam por que ele usa parábolas e Jesus responde, ele usa parábolas para explicar melhor, né? Aí desenhar melhor porque o conhecimento do povo era muito raso, né? Inclusive hoje temos muita gente, né, ainda aí querendo ressuscitar essa geração rasa, tem muita gente aí com um entendimento raso, nada de espiritual, né? E explica também a parábola do semeador, depois dele ter falado, ele explica, né? E tem a parábola da luz, que a gente é a luz do mundo, da semente de mostarda, e Jesus acalma uma tempestade. No capítulo 5 ele expulsa os espíritos maus de um homem, e esses espíritos são jogados nos porcos, né? Eles imploram para serem
entrarem nos porcos e se jogarem em ribanceira abaixo, né? Ressuscitada a filha de Jairo, né? Até que Jesus chega lá e fala, Talita cumi, levanta-te menina, né? E é curada uma mulher do fluxo de sangue, a incrível história da mulher do fluxo de sangue. No capítulo 6, fala de Jesus não ser recebido na sua própria terra, né? Um profeta não é reconhecido na sua terra. Jesus fala da missão dos 12 e acontece a morte de João Batista, Jesus alimenta uma multidão e Jesus anda em cima das águas. Depois Jesus fala das tradição dos judeus, né? Que aqueles têm lábios, falam com os lábios, mas o coração está distante, né? Está longe. Depois ele fala também que não é o que entra pela boca, mas é o que sai que te leva a pecar, né? Ou seja, não é o alimento, né? E eles tinham aquele negócio de alimento, alimentação, o que a gente deve comer e tal. E aí veio até a resposta aí para porco. Pode ou não pode comer porco? Pode. Não é o que entra, é o que sai pela boca, né? Fala também da mulher estrangeira e Jesus cura um surdo mudo. Depois Jesus alimenta outra multidão. Depois ele fala que nenhum milagre será dado àqueles que querem provar Jesus, né, pedindo milagre. Ele cura um cego de Betsaida. E é aí que começa, Pedro fala para ele, tu és o Cristo. Ele pergunta, né, quem vocês dizem que eu sou e tal. E depois ainda tem aquela questão que Pedro é usado por Satanás e Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. No capítulo 9 tem um monte da transfiguração, né? A cura de um menino e tem aquela incógnita, aquela pergunta, quem é o mais importante? Afinal, quem é o mais importante? O mais importante é aquele que se quer se colocar como menor, né? E também Jesus alerta para o perigo do pecado. No capítulo 10, ele fala sobre divórcio, e aí Jesus ele manda aqui a real acerca das crianças. Ele fala, vinde a mim, deixe vir a mim as criancinhas. Ele fala, quem tiver a mente igual uma criança, inocente, né, pura, né, essa pessoa tem que procurar ser igual uma criança. A gente tem que procurar ser assim, pura, né, não ingênua para ser passado para trás, mas de maneira pura, de uma maneira de um coração bom, sabe, né? Assim como uma criança é. Também tem um moço rico, né, que vai e pergunta a Deus, olha, eu já tenho feito tudo, o que mais eu tenho que fazer? E aí Jesus fala, ó, vende os seus bens e me siga. E aí isso é demais para ele, né? É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E depois tem o pedido de Tiago e João, que pedem a Jesus para se sentar-se ao lado dele, né? E Jesus fala que só o Pai sabe quem vai sentar ao lado, que não é um pedido plausível, não é um pedido que possa ser aceito, porque é um pedido fora da realidade, pedir para ter um posto alto no céu, olha só. E também Jesus cura o cego Bartimeu. Depois Jesus entra em Jerusalém, aquela entrada triunfante com o jumentinho, né? Depois Jesus fala da parábola da figueira, e ele entra no templo com um chicote, naquele momento que ele, ali de fúria, ele fala que transformaram a casa de Deus num covil de ladrões, né? Uma casa de demônios. Depois ele não responde com que autoridade ele faz as coisas e faz os milagres, né? Porque os fariseus perguntam, com que autoridade fazes isso? E ele fala, não vou responder com que autoridade eu faço isso, porque ele põe um dilema para os fariseus e os fariseus também não conseguem responder, né? Porque senão eles queriam ali provar Jesus, senão eles teriam que enfrentar a multidão ali, ou teriam que negar a lei. Então, cara, ficaram ali sem sair. Capítulo 12, Jesus ele fala dos lavradores maus, né? Que eles bateram e mataram um filho, que aquele dono ali, o patrão, mandou ali muitas pessoas e mataram os empregados. Depois ele enviou seu próprio filho achando que iam respeitar e mataram também. Então isso é uma clara semelhança com o que Deus fez, né? Mandando vários profetas e homens de Deus e não foram recebidos pelo povo, os mataram. E Deus mandou o seu próprio filho e fizeram a mesma coisa com o seu próprio filho também. Uma passagem muito bonita. Depois ele fala para dar a César o que é de César, que não existe ressurreição, né? Isso aqui não existe essa teoria, essas coisas aí de Allan Kardec, né? De espiritismo, de Chico Xavier, isso tudo é conversa com o demônio, tudo baboseira. Depois fala do mandamento mais importante, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas.
e consequentemente as pessoas como a si mesmo, e fala da oferta da viúva pobre, né? Aquela viúva que depositou aquelas moedinhas. Depois, Jesus fala da destruição do templo, né? Da perseguição e sofrimento que os discípulos iam sofrer nessa caminhada que eles iam começar aí, ó, edificando a igreja, a casa de Deus, começando aí a espalhar o cristianismo mesmo. E depois ele fala que ele não sabe o dia e a hora que ele vai voltar, pois somente o Pai sabe, né? O dia e a hora. Capítulo 14, Jesus ele vai em Betânia e ali ele encontra uma mulher ali, pecadora, né? E é aquela situação lá, quem nunca pecou atira a primeira pedra, né? A respeito dessa mulher lá em Betânia, né? E Judas traz Jesus, acontece aquela ceia toda ali, né? E Pedro, ele é avisado por Jesus que ele vai negar Jesus. E Pedro fica ali todo assustado, diz que não vai negar, não vai e tal. E aí eles vão ali pro Monte das Oliveiras, Monte de Getsemane, né? E Jesus ali ele é preso, né? Depois de dizer que só a vontade de Deus é o que ele mais quer, que seja feita a vontade de Deus, né? E não a dele. E aí Jesus se apresenta diante do conselho e Pedro nega Jesus, como Jesus tinha dito para ele. Depois ele se apresenta diante de Pilatos, é condenado à morte pelas pessoas. Eu quero ressaltar aqui que as pessoas, olha o que elas falam. Elas falam que caiam sobre nós o sangue dele, sobre nós e sobre os nossos descendentes. Olha só como é que estava a mente daquele povo, né? E aí os soldados zombam, né, de Jesus. Ele é crucificado, morto e sepultado. No capítulo 16 e último capítulo, acontece a ressurreição do nosso Salvador, que venceu a morte. Ele aparece em Maria Madalena, que é descrito que ele aparece em Maria Madalena, né? No livro de Mateus fala que ele aparece aos 12 discípulos, né? E aí fala que ele aparece em Maria Madalena, no capítulo 16, e que depois ele aparece a 2 discípulos, né? E que posteriormente aparece aos 11 discípulos, todos eles, né? Porque Judas havia se matado ali. E depois tem a ascensão de Jesus para o céu, ele sobe, né? Ele sobe ali depois de estar com os 12. Esse é o livro de Marcos, né? Igual eu disse aqui, a intenção de Marcos era mostrar esse Jesus, né? Para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Então era uma apresentação de Jesus também, né? Algo muito forte aqui. E você vê que, embora tenha alguma diferença ou outra de um livro ou outro, né, nesses 4 evangelhos, mas a essência é a mesma. E que mesmo que você vê que a diferença de um evangelho para o outro, isso mostra que os autores não quiseram mudar nada na palavra. Eles não quiseram interferir em nada. Mesmo que pareça que alguma coisa não está batendo com outra coisa. Ah, mas aqui estava acontecendo isso, aqui está acontecendo isso. Mas é porque eles queriam deixar assim, do jeito que eles foram e perguntaram para as pessoas, né? Essa aqui é a geração primeira, né? Dos discípulos, dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. Esses 4 evangelhos são no período de mais ou menos 60, 70, 55 anos aí depois de Cristo, né? Depois de Jesus ter sido elevado aos céus aí depois que venceu a morte. Então aguardemos a vinda do Senhor, espero que você tenha entendido. E eu te espero para o próximo livro, o outro evangelho, né? O penúltimo evangelho, são Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vai estudar o livro de Lucas. Deus te abençoe em nome de Jesus.